Este vídeo tem como objetivo explicar como tenho sido impedido de viajar para o Chile e tenho sido expulso para o Brasil. Meu nome é Ângelo e estou em situação de refúgio na Bolívia em virtude de perseguição do Estado brasileiro que chegou ao limite de tentar me assassinar. Mas, para que este vídeo não se alongue demasiadamente, peço a gentileza que conheçam, por meio dos outros vídeos do presente canal, um breve relato do que o Estado do Brasil, suas instituições e seus agentes são capazes de fazer com um indivíduo desde sua infância, sob os panos da Constituição de 1988 e dos direitos humanos. Volto a lembrar, como falei em vídeos anteriores, que como eu, você pode estar sendo interrompido em seus progressos de vida pessoal e profissional e não sabe o porquê de tantas coisas darem errado em sua vida. Então, sendo o mais objetivo possível no assunto deste vídeo, eu necessito ser entrevistado por um órgão chamado CONARE, que atua junto com o Serviço de Imigração, para que eu possa permanecer de forma legal na Bolívia. Sendo que a forma legal de que falo é o mesmo que ter garantidos direitos como trabalho, educação, saúde, embora, como extensão do que estava ocorrendo no Brasil, estou sendo impedido de acessar essas condições quando até a população boliviana tem sido instruída para me banalizar e ridicularizar para não conseguir emprego. Nesse sentido, sabendo que estão difundindo uma cultura de ódio em todos os locais que eu frequento, será que uma autorização para que eu permaneça legalmente na Bolívia será uma solução? Não obstante, vale novamente argumentar que fui orientado por um advogado da Defensoria del Pueblo para que não tomasse nenhuma decisão antes de um posicionamento da CONARE. Todavia, esse comunicado apenas reforça o que venho denunciando neste vídeo, principalmente porque o advogado em questão abandonou o caso. Negados a mim qualquer forma de ajuda por instituições que apoiam refugiados, estão controlando minha vida porque sabem o quanto em dinheiro eu possuo e com essa estratégia estão me pressionando para que eu saia do país sem garantir qualquer denúncia que possibilite a proteção do meu direito à vida. E esse assunto não é especulação minha, pois foi deixado claro por mais de um servidor público da Bolívia, quando se negam a me dar acesso jurídico e administrativo para minha permanência no país. Foi deixado claro, não obstante, pela Embaixada do Brasil aqui em La Paz. Isto é, depois de marcarem 2 entrevistas e não me chamarem, me deixam com o entendimento de que apenas me resta regressar para o Brasil e permanecer sendo caçado e torturado. Isso mesmo. O termo caçado é inclusive atual quando tenho sido submetido a essa prática aqui na Bolívia para poderem atrapalhar qualquer objetivo meu, sobretudo até o de realizar as compras básicas de alimentos. É um sistema descarado de expulsão do país, tal como ocorreu quando estive sendo expulso do Brasil. E aí, será que se eu for para o Chile, passaria a sofrer o mesmo? Pelo que estão demonstrando diariamente, sem dúvida. Somando-se a isso, sem uma decisão da CONARE e do Serviço de Imigração, caso eu tente recorrer a um pedido de ajuda junto ao governo chileno, na fronteira entre os 2 países, receberei a resposta de que terei que regressar para a Bolívia para aguardar uma resolução. E após apenas, não sendo aceito o meu pedido, devo ingressar em outro país com nova solicitação de refúgio. Enquanto isso, esgotam-me pela falta de dinheiro e impedem que eu seja admitido em empregos para forçar mais ainda um regresso para o Brasil. Brasil, onde fui aprovado em concurso público e não posso regressar com receio de novos ataques ao meu corpo que tem me deixado com sequelas. A banalização com o meu direito de assegurar o próprio direito à vida tem sido explorado até mesmo com a alta do dólar, quando não tenho tido a possibilidade de trocar dinheiro para comprar uma passagem e poder buscar, de que forma seja, uma solução para o que estão fazendo contra mim, enquanto sou, por vezes, ridicularizado numa casa de câmbio. Todavia, quem está por trás de todas essas covardias? Será que a atual política de governo do Brasil está recebendo carta branca do Estado boliviano para seguir me perseguindo e torturando?
Será que estou sendo perseguido por alguma facção? Sem dúvida. E uma delas tem sido evidenciada como sendo a serviço da Igreja Católica, que antes eu acreditava ser uma conduta mais por omissão diante dos graves crimes perpetrados pelo Estado. Mas, mesmo aqui na Bolívia, a Igreja tem demonstrado que seu posicionamento se esclarece com o objetivo de ação e, noutra instância, por aquiescência, quando usou de agressão contra mim. Como consequência dessa maciça ação de expulsão do país boliviano, ainda sou agredido no apartamento em que me encontro. Para este apartamento que já filmei para denunciar como ocorrem as agressões e que intitulei como a Casa da Tortura da Bolívia. Como se deu nas vezes em que encontrei notebook, roupa e calçado danificado. E por último, com o que posso claramente intitular como ameaça de morte. Aconteceu quando o dono do imóvel veio repor um botijão de gás de cozinha e passou a noticiar que recentemente uma família havia morrido intoxicada com o mesmo tipo de gás enquanto dormia. Ocorre então que esse sujeito instalou um botijão com vazamento de gás e se negou a admitir que estava ocorrendo escapamento, mesmo eu demonstrando todos os indícios e que o problema estava relacionado diretamente com o botijão. Foi feito pouco caso durante 3 dias, o que resultou na contaminação da minha via respiratória, provocando fortes sangramentos. No domingo, dia 8/5/2022, depois que regressei de feira pública, o problema estava resolvido, sem sequer haver uma comunicação de que houve algum reparo. Como sendo uma das práticas criminosas constantes, posso apresentar também a repetição da conduta neste momento, que se concretiza com a hospedagem de novos e supostos ciclistas viajantes. Ou seja, de pronto essas pessoas me procuram para comunicar que são colombianos e que estão a caminho do Brasil, para em seguida pedir informações sobre uma determinada fronteira entre os dois países. No entanto, a finalidade dessa conduta tem sido para dizer que estão vigiando e controlando o meu notebook e celular, pois as informações que me pedem são as mesmas que estive buscando na internet em momentos anteriores. E o que esse relato tem a ver com o fato de serem ações cometidas sempre por colombianos. Dos 18 ciclistas viajantes que estiveram neste apartamento, 4 disseram ser de outro país, mas que estavam a caminho da Colômbia, e seus argumentos tendem, da maioria, de aludir que se trata de comportamentos de vigilância por parte do secretário-geral da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, o que poderia se caracterizar como sendo uma ação benéfica se excluídas as condutas agressivas dessas pessoas, somado ao argumento do advogado da Prefeitura de La Paz, a quem pedi assistência, que informou que eu deveria aguardar por novas eleições para a Comissão Interamericana de Direitos Humanos. Mesmo diante desse assunto, não quero entrar no mérito das alusões pelas quais tentam me atingir com temáticas sobre perseguição de uma política neonazista contra judeu, mesmo sabendo que esse tema teve origem contra mim por volta da minha adolescência. Mas vale pontuar que a perseguição tem sido tão meticulosa que tal dono do imóvel, que tem nacionalidade alemã, tem supostamente estimulado para que outras pessoas me agridam, como, por exemplo, no caso de estimular que pessoas toquem a campainha do apartamento o dia inteiro, como num ato de delinquência, enquanto o proprietário exige que eu vá até a porta saber quem é, independente se encontrarei ou não alguém. Contudo, hoje, ao me recusar a ser submetido a essa outra ridicularização, o dono simplesmente disse para eu juntar os meus pertences e sair do apartamento, sair do imóvel até sexta-feira, dia 13/5/2022. O que é uma situação de despejo sem ser dada a menor condição para encontrar outro local para habitar. Diante desse cenário, antes um pouco de vir para a Bolívia, era obrigado a ouvir de minha mãe, que é uma mulher analfabeta, temas que faziam com que ela me falasse
a respeito de que eu estava brigando com o mundo, porque eu exijo reparação pelos graves crimes que têm sido cometidos a mim desde minha infância. Para tanto, diante desse tipo de conduta absurda, deveriam rasgar todos os tratados, leis, convenções e teorias científicas que têm a intenção de compreender e de proteger a criança, o adolescente e a juventude no geral. Aliás, pelo contrário, essa política criminosa que adotam comigo desde a infância é a mesma que fazem com tantas outras crianças quando estiveram a todo tempo usurpando as leis para utilizar menores de idade para me agredir. Depois de anos, quando fui eu a criança agredida, atendendo ao delito do tipo de associação criminosa, além de agredir os direitos infantis. É, sobretudo, o que está ocorrendo mais evidentemente no momento atual do Brasil.